Queridas mães, boa tarde. A formação de hoje é sobre o capítulo 17 do Atos dos Apóstolos, o livro que trata da ação do Espírito Santo na Igreja de Cristo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos continuar o estudo do Atos dos Apóstolos, lembrando que no capítulo 16, Paulo e Silas estavam em Filipos. Lá eles foram agredidos e presos, e lá também a casa de Lídia se transformou na casa do Senhor. E Lídia foi a primeira europeia convertida. Mais tarde, a Europa vai se tornar o berço da civilização cristã, mostrando a importância da conversão de Lídia e de tudo o que aconteceu em Filipos. No capítulo 17, Paulo e Silas chegam a Tessalônica e, como sempre faziam, eles procuraram a sinagoga para pregar. Eles ainda mantinham esse costume, com o intuito de pregar primeiro aos irmãos judeus, embora eles já não tivessem nenhuma dificuldade de falar e converter os pagãos. Eles anunciam a palavra partindo do que os judeus já conhecem, que é a palavra de Deus revelada no Antigo Testamento, uma tentativa de fazê-los compreender que tudo aquilo se referia à pessoa de Cristo. Paulo explica e demonstra que Cristo padeceu tudo, mas ressuscitou dos mortos. E é este Cristo que é anunciado. Devemos aqui aprender com a atitude de Paulo. Ele dialoga, compreende as crenças dos outros, mas não deixa de dizer aquilo que é fundamental. Paulo crê e tem convicção de que Cristo é o Senhor e que ressuscitou dos mortos. O texto nos diz que alguns judeus se converteram. Muitos gregos e muitas mulheres da sociedade também se converteram. E mais uma vez estamos vendo a importância das mulheres no crescimento da Igreja de Cristo. Não foram poucas as mulheres que, como Lídia no capítulo anterior, foram fundamentais para a evangelização e a fé cristã. Diante de tantas conversões, os judeus ficaram com inveja. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas. Os irmãos fizeram Paulo e Silas partirem à noite para Bereia. Aí em Bereia, eles entraram na sinagoga para anunciar a palavra de Deus. Os bereanos, eles eram um povo mais aberto, mais acolhedor. E eles tinham uma característica que deve ser aprendida por nós. Eles não só aceitavam ou rejeitavam a palavra, eles conferiam nas escrituras o que Paulo falava. E isso era bom porque confirmava a verdade da pregação de Paulo e aumentava a confiança nos apóstolos. E aí, mais uma vez, houve grande conversão. Muitos homens e mulheres abraçaram a fé. Aí as mulheres são novamente mencionadas. Elas vão começar a assumir lugares de destaque na igreja, ainda que na época fosse uma sociedade patriarcal. Os judeus de Tessalônica, eles ficam sabendo do sucesso da pregação e vão para Bereia agitar e causar tumulto. Os irmãos fizeram com que Paulo se retirasse de Bereia e fosse para o lado do mar. Silas e Timóteo ficaram com os irmãos e Paulo foi conduzido para Atenas. Enquanto Paulo esperava por Silas e Timóteo em Atenas, ele não ficou quieto. Ele saiu para andar na cidade, para conhecer a cidade e ficou indignado com tantos ídolos e tantas estátuas de ouro. Mas Paulo também encontrou um altar que tinha uma inscrição, e a inscrição dizia ao Deus desconhecido. E aí o Espírito Santo agiu e inspirou Paulo para fazer um de seus melhores e mais profundos discursos a partir do conhecimento e da observação da cultura e crença dos gregos. Aqui é importante a gente lembrar que Atenas era o grande centro cultural do mundo, do conhecimento, da sabedoria e da filosofia.
Por isso, Paulo estava diante de um grande desafio e ele foi movido pela sabedoria do Espírito Santo. Ele não ignorou a cultura grega, ele não ignorou que eles tinham outros deuses, mas Paulo suscita o interesse para o Deus desconhecido. Com essa atitude, Paulo nos ensina que para anunciar a palavra de Deus, nós temos que dialogar, saber escutar. E escutar não é simplesmente ouvir, mas é conhecer e penetrar dentro do mundo do outro, escutar o que as pessoas têm a dizer. É importante compreender o mundo em que as pessoas estão para que a pregação seja eficaz. E Paulo é levado para o Areópago, que é um lugar onde as pessoas se reuniam em Atenas para as grandes discussões, e eles pediram que ele falasse de sua doutrina. E Paulo parte do conhecimento da cultura deles, citando o altar ao Deus desconhecido e dizendo que o Deus que eles adoram sem conhecer é exatamente o Deus que ele anuncia. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Senhor do céu e da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo ele recorre ao conhecimento das Escrituras, mas ele procura adaptar sua linguagem para que seja compreendido. E ele traz aquele Deus para muito perto de todos. E ele cita no versículo 29, se somos da raça de Deus, ou seja, se Deus tem parentesco conosco, se Deus não é alguém distante de nós, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte ou pela imaginação do homem. De forma muito sábia, Paulo está tocando na questão da idolatria pagã. Paulo, nessa pregação dele, ele não faz um grande discurso sobre a ressurreição. E mais uma vez, sendo sábio e usando assim, sutileza, porque ele sabe que vai ser um assunto difícil para os gregos, que isso não faz parte da crença deles. Então, mas ele não deixa de falar a verdade, que Cristo foi ressuscitado. E aí, quando aquela plateia ouviu falar de ressurreição, eles já trataram com indiferença, exatamente porque aquilo não fazia parte de suas crenças. E aí Paulo foi embora do meio deles, mas alguns homens aderiram à palavra e creram nela. E o texto sagrado cita inclusive 2 nomes, Dionísio e Damares, que se converteram. E aí agora aqui podemos perguntar, Paulo fracassou após uma de suas melhores pregações? Sob o aspecto humano do número de conversões, talvez tenha fracassado. Mas é muito importante a gente observar que a pregação da palavra de Deus muitas vezes não vai ter êxito humano. O êxito vai ser divino, porque Deus é quem é exaltado quando sua palavra é pregada. É Deus que é exaltado quando seu amor é anunciado. A semente da palavra ela foi lançada e haverá corações que irão acolher a palavra, outros que irão acolher posteriormente e outros que não irão acolher. O mais importante é exaltar o nome de Deus, não deixar de pregar e de anunciar. E, mais uma vez, olhando pelo outro lado, podemos pensar também que experimentar o fracasso faz muito bem para a humildade do coração do pregador, do anunciador da palavra. Os fracassos humanos, eles nos colocam mais perto de Deus. Aquilo que não tem êxito é para nos colocar mais confiantes em Deus. Paulo, ele é um exemplo para nós. Ele é um exemplo de como devemos dialogar com o mundo presente, com outras religiões, com pessoas de nossas famílias e entender que quem converte e convence as pessoas é o Espírito Santo quando os corações se abrem para receber a graça de Deus. Um abraço fraterno a todas vocês.